Colossenses capítulo 3, 5 a 12. Esse é o nosso texto. É o mesmo texto que abordei no domingo passado. Nós leremos um pouquinho mais do texto para pegarmos um pouco mais do contexto dele. Está escrito assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Que o Senhor nos fale, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos retomar ao assunto da humildade. Não sei como é que foi para você, como é que esse assunto chegou ao seu coração, mas nós retomaremos a ele. Amém? Imagino eu que isso tenha sido, de alguma forma, parte da sua meditação nessa semana. Imagino eu que, de alguma forma, isso tenha apontado para você algum caminho de ajuste, algum caminho de mudança que é necessário na sua vida. Se não, que Deus ele faça dessa uma outra oportunidade. Mas não estou voltando para ser repetitivo, mas para dar continuidade. Nós iremos dar continuidade aqui por conta da complexidade do assunto. Eu iniciei na semana passada perguntando se eu fosse dizer a você, o que marca o estereótipo, aquilo que mostra para você que alguém é humilde. Sou só eu ou a gente está sentindo falta de gente hoje? Deram folga para o pessoal? O que houve hoje? Oh, meu Deus do céu. Sei do Túlio, que está em Recife, num congresso do amigo dele, ministrando no louvor. Sei do André e Carla, que são turistas, estão em uma viagem. Mas o restante eu não sei não, que eu me lembre. Então, vocês líderes de grupo vão atrás. Bom, se eu perguntasse para você assim, qual é o sinônimo, o que você poderia dizer que é humildade? É o falar errado? É o vestir de forma um pouco mais desleixada? O humilde é aquele que tem pouco dinheiro? O que tem a ver com a humildade? O que se relaciona com ela? É bem capaz de que você tenha construído algumas imagens na sua cabeça sobre o que é ser humilde. E às vezes essas imagens elas tendem a te vencer quando o assunto é Bíblia. Você está lendo comigo aqui um texto que fala a respeito do Paulo ensinando a igreja de que a velha natureza e suas práticas, aquilo que era anterior a Jesus na sua vida, ele deixa isso muito claro: isso não é mais parte de vocês, isso não é mais para a sua vida, vocês viviam assim, vocês andaram assim, já não é mais algo que vocês fazem hoje. E ele traz uma ideia de que a velha e a nova natureza são vestes que você se veste, roupas, são roupas. E ele coloca como se a nova roupa que Deus tem para você faz parte da sua nova natureza, e a sua velha roupa, que Deus já não tem mais para você, é uma roupa que você tem que arrancar da sua vida. Dentro desse contexto, ele traz lá no 12 essas virtudes: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós estamos aqui destacando a humildade. É algo que Deus está falando no nosso coração. Não sei se você tem se ligado a Deus.
Eu tenho muito conflito com quem acha que a mensagem não atinge ele, no sentido assim, não, por exemplo, a pessoa decide, né, eu tenho falado dos 5 segundos, ela se analisa muito fácil, fala assim, eu sou humilde. Eu tenho dificuldades. Por que Deus ele haveria de enviar uma palavra para nós? Toda palavra ela pode servir como um antídoto, ela pode servir como um ajuste, um arrependimento, um confronto, conversão, ela pode vir de diversas formas para a tua vida. Mas se você estiver conectado ao corpo de Cristo, aquilo que Deus está tentando fazer com a gente, de alguma forma isso tem que mexer com você. Você entende isso? Uma igreja, quando ela se reúne, ela se reúne para que a vida corra no corpo. Então, como que a vida faz isso? Através dos dons que são estabelecidos. A pregação, o louvor e tudo mais. Esses dons, eles se conectam para levar a vida de Jesus ao corpo de Cristo. Então, quando você se reúne para receber uma palavra, essa palavra ela tem alguma virtude para você. Talvez você se analisa muito fácil, porque são temas que quem quer dizer humildade, você quer dizer, eu não sou humilde, eu não me vejo assim. Eu não sou soberbo, arrogante, eu sou humilde. Meu Deus, a definição de humildade, pastor, olha para mim. É só você dar uma olhada que você vai entender o que é humildade em pessoa. Queridos, a gente precisa mergulhar. Por quê? Porque essas características, paciência, mansidão, elas são apresentadas e são relacionadas à personalidade de certas pessoas. Fulano é a humildade de pessoa. Quem nunca ouviu esse termo de alguém? Quem nunca ouviu dizer, olha, Beltrano, ele é paciente. Eu não conheço indivíduo mais paciente que o meu marido. Talvez a pessoa ela é sem iniciativa e a gente chama ela de paciente. Por que a gente dá distorções das virtudes? Deixa eu te falar algo aqui. Vamos construir aqui juntos algo para você entender. Eu quero mostrar a você aqui algumas coisas para você entender por que a virtude da humildade ela não é tão facilmente compreendida. Porque uma virtude, ela não é algo que você possa desenvolver por iniciativa própria. O apóstolo Paulo está dizendo que essas virtudes são vestes novas que Deus dá para aqueles que Ele chamou como santos e amados. Então não é uma coisa que você possa fabricar, eu vou parecer humilde, isso não vai colar, querido. Eu não posso falar assim porque vão pensar que eu sou soberbo, isso não vai colar, isso não vai colar. Por muitas vezes, falas zelosas podem se confundir com falas soberbas. Se eu virar e falar assim, eu sou um pastor que tem o zelo pela palavra, e eu não abro mão de que a pregação seja bem feita, você pode falar, está se sentindo agora o pregador. Não. A sua distorção de humildade, a sua distorção, ela pode levar você à ideia de que o meu zelo pela palavra e a minha expressão do zelo é algo que te agride, mas porque você criou um estereótipo de humildade. Humildade seria o quê? O pastor fala, não, aqui, irmãos, nós somos tão humildes que a gente reconhece a todos. O pregador chega aqui, a gente fala, vem, prega, porque nós somos humildes, a gente reconhece que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus não usou a mula, então vamos botar o cara para falar. Nós temos uma ideia sobre humildade muito distorcida. E de onde vem isso? O homem, em Gênesis 1, 26, ele foi criado a partir de uma ideia. Qual? Deus chegou e vai criar o modo, a forma como ele vai modelar o homem. Ele diz assim, o homem vai ser minha imagem, minha semelhança. O homem vai expressar o que sou. Então preste atenção, nós fomos criados. Queira você ou não, seja você cristão ou não, deteste Jesus você ou não, meu irmão, tu pode ser a espécie de homem que tu quiser ser. Uma ideia é, o ser humano, e não estamos falando de religião ainda, de nenhum tipo de fé, nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando que o ser humano foi criado, queira ele ou não, está escrito num livro que é associado à religião, à fé, mas a Bíblia, ela define o ser humano como seu ponto de partida em Deus. E não só em Deus, Deus tem uma ideia ao criar o ser humano. Ele tem que carregar a minha imagem, minha semelhança. Então quando o pecado entra, ele acaba causando uma distorção na imagem de Deus no homem. O que o homem começa a fazer? Ele começa a querer se parecer com o seu estado original. O homem começa a buscar ser o que o seu Criador idealizou para ele. É daí que vem as ideias que você tem de imagem de humildade, de alguém paciente, de alguém manso, de alguém com compaixão.
É daí que vem a ideia que você constrói, você começa a criar a imagem, porque você precisa de algo que você ponha os olhos e então você expresse. Você foi criado para ser a imagem de alguém. Você não tem uma imagem própria. O ser humano, ele não foi criado autêntico, ele foi criado cópia. Uma cópia exata, semelhança e imagem. Agora, quando o pecado entrou, ele causou uma distorção na imagem que Deus havia refletido no homem. Essa imagem refletida, ela sofreu alterações. Tanto é, olhe para mim, tanto é que em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo vai explicar para nós o que é transformação em Deus. E a explicação de Paulo, ela nos leva a ver que hoje a gente pensa que lá na criação o homem foi criado à imagem de Deus, tudo bem. Mas quando ele volta a Deus, quando ele volta à fé, e não é uma religião, não é algum tipo de filosofia, ou qualquer tipo de crença à toa, não, é a palavra de Deus. Quando a gente volta a Deus, quando a gente volta ao Criador, olha o que ele faz conosco. E todos nós, com o rosto descoberto, sem a gente respeitar aqui o contexto, nós não vamos desmontar o contexto, mas eu só quero isso aqui, ó. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Como? De glória em glória. Ou seja, a maneira que Deus vai me mostrando quem Ele é, me mostrando sua glória, me mostrando sua pessoa, eu vou sendo transformado. Por quê? Porque eu não vivo da imagem que eu construí de mim mesmo. Eu sou alguém que reflete. Eu mostro o que me mostro. Eu sou como um espelho. E o que Ele diz? Na sua própria imagem. Como pelo Senhor que é o Espírito. Eu não sei se você prestou atenção, mas o nosso texto base, no verso 10, ele fala a mesma coisa. A nossa nova natureza, ela se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. A nossa nova natureza, ela obedece à ordem criacional. Ela obedece essa ordem de que a imagem que eu fico diante, eu reflito. Então preste atenção, você não vai conseguir fabricar, você vai aparentar, você vai externar uma atitude humilde, mas no interior, na essência, você só será humilde se Deus, Ele com a sua imagem, com a sua pessoa, com a sua glória, fizer de você alguém que volte ao estado original do ser humano. Gente, nós não fomos feitos ao pecado, nós não fomos feitos para a escravidão da nossa carnalidade, nós fomos feitos para a liberdade, nós fomos feitos para refletir a imagem do Deus que eu adoro e que eu entendo como meu Criador. Por causa disso, você tem na sua mente uma ideia de humildade. Por causa disso, você lembra lá do irmãozinho, da irmãzinha que falava errado, que quando ia pregar, eu lembro de pregações antigas que o cara fala assim, o irmão só tinha 2 dentes, um para doer, outro para abrir garrafa. Aí falava assim, mas ele falava, nós fomos no monte, mas o poder de Deus vinha. Querendo dizer, por causa da humildade dessa pessoa, Deus quase que era o escravo da coisa. Meu irmão, era fácil resolver o problema dele, dentadura. Isso não é humildade. Eu dei uma definição para você e, pasme, eu fui estudar a palavra. Hoje eu me preocupei com uma coisa que eu tinha me preocupado, graças a Deus que eu não me preocupei, porque eu dei uma definição para você que humildade é uma ideia que você tem de si mesmo. E essa ideia, eu trabalhei isso com vocês, tem que ser equalizada. Às vezes a perspectiva do que você tem de si é muito desnivelada da realidade. Você pensa, você projeta coisas de você que você nunca foi, nunca será, não é a sua realidade hoje. E você só será a partir do seu quebrantamento em Deus. Eu trabalhei isso com vocês, que a soberba é justamente isso, essa projeção para um lugar onde eu não estou. E a soberba tem seus perigos, e mostrei isso tudo na semana passada. E hoje eu quero mostrar para você que, de fato, isso é assim a humildade na Bíblia. Eu me assustei ao perceber que a palavra de Deus, ela garante isso. Agora, vamos começar se aprofundar aqui numa coisa. Se eu falasse o termo assim, humildade de Deus, como que isso soaria aos seus ouvidos? Se eu falo assim, a humildade de Deus, chegou bem? Tem termos que se utilizam a respeito de Deus, que é difícil
hoje eu me deparei com esse termo. Se eu falasse a humildade de Deus, Deus é humilde. Não soa bem não, eu sei que não. Tem termos relacionados a Deus que não soa muito bem, quer ver? Eu quero te mostrar um texto, que não está aqui no meu script, mas a gente vai lá rapidinho neles. 1 Coríntios capítulo 1, 22. 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Paulo está falando da dificuldade de pregar o evangelho, e ele diz, um grupo de pessoas, eles querem coisas miraculosas. O outro quer argumentação filosófica. Ele fala assim, o problema, 23, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Tipo, não é um bom prato para quem quer comer sinal e sabedoria, porque não parece sábio, não tem como. Aí ele diz, escândalo para os judeus, ou seja, um sinal, que isso? Isso é o sinal de Deus? E, que coisa maluca, não faz sentido nenhum para quem é sábio. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Poder e sabedoria, né? Porque a loucura de Deus, a gente chamar Deus de maluco, você fala assim, Deus é louco. Soa bem? Não. Não soa bem, eu sei que não. Mas foi Paulo que falou, está na Bíblia. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, assim como fraqueza e loucura atribuída ao nome Deus, humildade também não é uma coisa fácil de se atribuir ao nome de Deus. Sabe por quê? Porque se humildade não é o pastor que inventou, eu estudando, meditando na palavra, pensei, eu tenho que dar uma definição, semana passada, para a igreja, que humildade é um conceito que tem de si. Aí eu vou estudar essa semana, falei assim, não, cara, deixa eu estudar a palavra. Eu não fui atrás de desfazer nada que eu tinha falado, nada disso. Eu criei que o Espírito Santo estava sobre a minha vida e o que preguei está pregado. Eu fui me aprofundar em algumas coisas. E eu cheguei aonde eu não queria, porque já estava isso lá no começo da minha mensagem. Que se é uma ideia que eu tenho de mim, se é um conceito que eu tenho de mim, eu posso atribuir até a Deus a humildade. Mas o meu papel com isso aqui, o que eu quero mostrar, é que quando ele fala fraqueza de Deus e loucura de Deus, ele está falando da pessoa de Jesus. Você sabe por quê? Hoje isso quase que me fez chorar. A gente fala, da pessoa de Jesus. A gente crê nele. A gente fala que ele é o nosso amado. Mas a gente reflete pouco na ideia. Sabe, quando vai para a teologia, nós temos trindade. Aí começam a falar, Jesus é Deus, sim ou não? É um Deus menor? Como ele é 3, se ele é 1? A gente fica nessa perspectiva tão fraca, tão pobre da coisa. Quero te mostrar uma coisa. O que a Bíblia fala de Jesus? João 1,14 diz que ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, a expressão, a revelação de Deus se fez carne. E ele fala que ele tinha glória. Só que não é uma glória qualquer. Ele está falando assim, uma glória que até então era a glória do único Filho do Pai. Deus não tinha outro filho. Porque em Jesus, quando Deus pega e envia seu Filho para a terra, Jesus nasce como um homem. A partir daí, Deus tem um filho. Jesus, ele existe antes mesmo do seu nascimento. Mas a partir daqui, Deus ele revela algo. Não sei se você já entendeu. Jesus não era revelado. O judeu até hoje não entende isso. O conflito de João 5, o conflito do João 8, que é, como que Deus teve um filho? Como esse homem se coloca como Deus dizendo que ele é filho de Deus? Deus não tem filho. É uma metáfora, é uma ideia. Deus chamou Israel de meu primogênito. Então é uma metáfora, é uma linguagem. Ele não é filho de Deus, ele não veio de Deus. Essa é uma ideia que ele está melhorando, ele está apresentando isso para os outros, mas não é real. Só que a Bíblia diz
que ele até então carregava uma glória de único Filho de Deus. Ou seja, igual Jesus não existiu outra coisa até então. Colossenses 2,9 vai dizer que Deus queria que habitasse corporalmente em Jesus a plenitude da divindade. A divindade habitou corporalmente, plenamente em Jesus. Então, olha o que Deus fez. Deus, Ele não pode se aproximar tanto de nós, Ele é uma criatura muito acima de nós. O que Ele faz? Ele faz algo do seu ser ficar bem perto do que nós somos. Jesus. Jesus é Deus se tornando muito perto de nós. Jesus é Deus querendo parecer, não em pecado, mas mostrar para nós o seguinte: o que vocês deveriam ser é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu vou me despir da qualidade de Deus, eu vou colocar sobre um ser humano, sobre um ser, a minha essência, ele vai carregar a minha essência, ele vai andar entre vocês, ele vai parecer com vocês, ele vai sangrar, vai chorar, vai sentir dor, vai criar vínculo, vai falar mãe, pai. Só que diferente de vocês, ele não vai pecar, porque eu vou fazer algo inédito. Eu vou ter um filho e esse filho vai habitar plenamente nele tudo que eu sou. Hebreus 1,3 vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, precisa do ser de Deus. Então, tudo que foi visto em Jesus, tudo que foi dito por Jesus, tudo que foi praticado, mostrado, né? Tudo que nós podemos olhar hoje em Jesus e falar assim, vimos, isso é Deus falando, isso é Deus demonstrando. E, gente, se talvez eu não consigo mostrar, não consigo ver alguma coisa que fala a humildade de Deus, porque vem dele a minha humildade, é ele que me veste com essa veste, é ele que me dá essa roupa. Se eu não consigo ver, assim, algo que me faça me fascinar na pessoa de Deus, sobre humildade, porque foi isso que eu fui procurar. Falei, gente, eu queria saber como é que se eu olho para ele e me torno, como é que eu olho para ele e me torno humilde? Pessoa simples. Como é que eu posso olhar para Jesus? Porque nele, não sei se você entendeu, a expressão de Deus, o verbo, a expressão, o que se fala de Deus, virou gente, ganhou forma, andou. Não é ele fala que habitou entre nós, é o seguinte, ele está falando assim, gente, o exemplo do que Deus é, andou entre nós. Aí ele diz, tem glória. Depois Paulo vira e fala, habitou plenamente nele, divinamente. A divindade está toda em Jesus. Depois o Hebreus vai dizer, expressão exata do seu ser, não tinha mais forma precisa de Deus ser demonstrado que Jesus. Não tem nada que possa contar mais do que Deus é, do que Jesus. Jesus falou disso, ele falou, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus não é um objeto de estudo, Deus é algo que só se conhece por revelação. E Jesus falou, ninguém conhece meu Pai como eu, e ninguém me conhece como meu Pai me conhece. Então preste atenção, em Jesus está toda a característica de Deus. E gente, então Deus tem que nos fascinar através da pessoa de Jesus. Sim ou não? Está chegando no seu coração, irmão? João capítulo 13, verso 1, demonstra um momento maravilhoso. Eu fico fascinado que essa cultura, vamos dizer assim, ela já foi praticada no nosso meio algumas vezes. É aquele contexto da Páscoa. Jesus está na sua última Páscoa. Ele vai organizar um momento, grave isso no seu coração, organizando uma festa de Páscoa, através de seus discípulos. E ele vai fazer uma coisa muito interessante, você já sabe, ele vai lavar os pés dos discípulos. Vamos ler o texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é fascinante demais. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus,
Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a veste e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Ele é o anfitrião da festa, ele é o dono da festa. Como que funcionava? Lembra do Simão, o leproso, que Jesus... eu não lembro se esse era o leproso, mas eu lembro que tem um Simão, que Jesus foi na casa dele. E ele vira e fala assim: olha, eu entrei aqui, Simão, na tua casa, você não me deu um beijo, essa mulher não para de beijar meus pés, você não lavou meus pés, e essa mulher está lavando com as lágrimas e secando com o próprio cabelo. O que acontece quando alguém ia na casa de alguém? Os cuidados, o carinho, quem dava o banquete, era aquela pessoa responsável pelo cuidado com todo, era alguém que estava recebendo aquelas pessoas, então todo o cuidado era desprendido para aqueles convidados, através do anfitrião. Só que é interessante que quem lavava os pés, isso não era tarefa do dono da festa. Jesus, ele está vestido, meu irmão. Ele está ali para o momento, ele está ali, a festa está linda, está tudo organizado, os discípulos colocaram tudo no seu devido lugar. Vai ser batida aquela foto que tem nos quadros, não tem? Da última ceia, vai ser batida aquela foto. Né? Eles não tinham selfie ainda, então bateram mesmo ali com o celular de quem era melhorado. Brincadeira, vocês sabem disso, né? Provavelmente nem tenha sido aquela organização, provavelmente era outro tipo de mesa, enfim. Mas a gente precisa compreender algo aqui. Jesus, ele pega uma roupa de servo. Anselmo, ele tira a roupa. É como hoje, nós estamos aqui arrumados, de repente, quem já me viu aí nas obras, eu gosto muito de trabalhar de calça. E as minhas calças são todas elas pintadas. Todas. Às vezes a máquina não dá conta nem de tirar as massas. Porque às vezes tu está ali amassando e tu pega assim, Então fica aqui aquela massa, e é muito suja, cheirosinha a roupa, mas está suja de tinta. É como se eu agora, do nada, eu falasse assim: eu quero mostrar a vocês o que é serviço, e de repente eu tiro a roupa e boto uma roupa de servo. Uma roupa que todo mundo fala assim: aquele cara, ele é pintor, pela roupa dele, ele está fazendo alguma pintura agora. Jesus, ele vai se descaracterizar de senhor, de dono da festa, de anfitrião, e vai colocar a roupa de um servo. Ele vai colocar a roupa de um escravo. Não sei se está conseguindo chegar. A ideia que é essa: ele vai pegar um pano e vai colocar um pano que identificava o escravo da casa, o servo. Meu irmão, preste atenção. E do nada o discurso é: eu não sou o Senhor, eu não sou o mestre, vocês fazem bem em me chamar assim. Se fosse falsa humildade, hoje em dia, toda a glória, toda a honra seja dada a Deus, pode me chamar de Jesus mesmo. Jesus fala assim: não, e vocês fazem bem, continuam chamando. Mas eu quero mostrar a vocês o seguinte: o lugar onde eu ocupo não me rouba uma essência. Não me rouba a essência de que se eu sou o que sou,
Depois ele vai usar esse termo, eu sou. Ele vai mostrar se eu, sendo Deus, despenco do lugar de Deus, e quando estou como Deus, pego a roupa do ser humano que vocês mais desprezam, visto em mim, e ainda lavo os pés de vocês e seco com a roupa que está no meu corpo. O que vocês devem fazer uns pelos outros? Olha a essência de Deus na pessoa de Jesus. Esse homem, meu irmão, que você está olhando aí, é a maneira de Deus se aproximar mais do que eu e você somos. Deus não iria descer do trono para lavar o pé de ninguém, mas quando Jesus desce, se esvazia, vive como homem, Deus fala, é a hora de mostrar para eles, que se eu estivesse tão próximo deles assim como Jesus está, eu lavaria os pés deles. Quando Deus foi criar o ser humano, Ele não manda um anjo pegar e fazer um boneco. Ele faz o boneco com as próprias mãos. Próprio poder. Não sei. Mas Ele fabrica. Deus, Ele poderia ter criado tudo e dado nome a tudo. Você acha que Deus não teria criatividade para isso? Criador não teria criatividade para dar nomes? Escolheu deixar o homem nomear. Deus poderia ter controlado toda a sua criação, mas a sua característica de amor, de partilhar, não permitiu. E com isso nós criamos toda essa desgraça que a gente vê aí hoje, a morte, o sofrimento, a disfuncionalidade do ser humano está aí. O homem conseguiu pegar a única coisa que ele foi criado para ser, imagem e semelhança de Deus, e distorcê-la. E quando Deus vem entre nós, Ele não vem embaçado, Ele vem muito claro, muito nítido, dá para ver como Deus é. Não enxerga quem não quer, meu irmão. Deus, ele se Ele pudesse, aliás, na pessoa de Jesus Ele pôde, Ele demonstrou que aquilo que Ele tem de maior precioso, são pessoas que tenham o caráter de olhar para si e falar assim, para fazer o outro especial, para demonstrar o amor pelo outro, para que o outro entenda toda a essência do que eu queria que fosse os seres humanos. Pega você que é um cargo alto, se desprenda disso tudo. Agora vamos lá. Eu imagino que você já deve ter recebido muito engraxada lá, como é que é? Polimento no seu coturno lá dos maiorais, não é isso? Duvido. E aí, Anselmo, já deu uma... Ô, meu chefe, põe aqui. Hoje você vai sair mais bonitinho, brilhoso para a rua. Hã? O Paulinho, trabalhando na manutenção de um condomínio. É bem possível que ele já foi muito desprezado. Quem está acima, se sente em cima, pensa de cima, subjuga, passa por cima. Jesus que está em cima, não pensa, não titubeou, não pensou, aqui eu quero ter o meu pé lavado. Ele falou, não, aqui eu quero lavar pé. Eu preciso fazer isso. Gente, quando foi a última vez que você se desfez, tirou tudo que você é, tudo que poderia alguém pensar, não. E mesmo tendo colocado a roupa de um escravo, Pedro fala, não se aproxima de mim. Você não pode fazer isso, está errado. A presença de Jesus era grandiosa demais, e Pedro fala, você, não. Meu pé, não. Pedro não está sendo rebelde, gente. Pedro está falando, isso é o cúmulo. Como eu posso ter os meus pés lavados? Gente, por favor, pensa. Quando foi que alguém, que você vê que é muito menor do que você, se sentiu superior a você? Quando foi que você fez alguém se sentir superior a você? Hã? Quando na sua vida pensou assim, é a minha hora, é o meu momento de descer para que essa pessoa se levante. É o meu momento de ser menos do que essa pessoa. Teve um dia
que eu lembro que a gente conversou em casa e a gente decidiu que a gente ia dar uma oferta. A gente tinha lá uma oferta, que até hoje a gente destina essa oferta, é uma oferta diferente, especial, além das ofertas da igreja e tudo mais que a gente oferta. Aí a gente falou assim, vamos ofertar na vida do fulano da Beltrana? Ela, vamos. Aí trouxemos para o culto. Nisso terminou o culto e o rapaz saiu muito rápido. Eu corri atrás deles aqui na rua. Falei, peraí, tem que falar com você. Aí eu virei e falei assim, cara, Deus colocou no nosso coração, aqui está uma oferta para vocês, Deus abençoe sua vida. Ele pegou o envelope, Wagner, e ficou assim, por quê? Aí eu, por quê, né? É uma pergunta interessante para uma oferta. É uma oferta. Então, assim, não tem muito porquê, mas foi. Ele ficou, por quê? Eu falei assim, mas por que não, né? Eu falei, a gente quer fazer isso, é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Aí ele, mas não, pastor. Aí ele ficou assim, poxa, Deus te abençoe, mas não é o senhor que tem que ofertar em mim, sou eu que tenho que ofertar no senhor. O que rolou ali, gente? Ele não me viu com a roupa despida. Ele viu que a minha roupa estava de anfitrião. Sabe por quê? Porque muitos pastores nunca vestiram para ele uma roupa de servo. É interessante que ninguém entendeu a ordem do reino. Mateus 20, 25. Essa é a direção do reino, gente. Por favor, me entenda. Vamos, olha só, aqui a gente não brinca de encantar ninguém. Eu poderia fazer isso de uma outra forma. Quantos aqui serão chamados e reconhecidos com a essência do Filho do Homem? Aí todo mundo, glória a Deus. Eu poderia fazer assim. Eu só queria que a gente olhasse e você pensasse quantos líderes você conhece nesse porte aqui. Ó. Quantos pastores? Eu conheço alguns, mas é raro, gente. E os meus olhos não podem, às vezes, só vê-los pela internet. E são muito poucos. Mas existe. Então Jesus, chamando-os para junto de si, porque tinha uma ideia lá, quem era o maior. E quem é o braço direito? Quem é o cara que, se Jesus hoje falta, está no lugar dele? Quem é que ele manda sentar de um lado e do outro? É um negócio assim, gente, estão disputando quem são os maiores. Jesus podia falar assim, meritocracia, quem trabalhar mais. Porque isso dentro de igreja é muito comum agora, tá? Quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem o mover do fruto fiel? A gente já fez aqui também. Aqui, não. Por isso está tudo preguiçoso assim. A gente orava muito por pessoas e pregávamos o evangelho. Só que o fruto fiel começou a ser outra coisa. A gente tinha a apresentação do fruto. Wagner, vamos lá. Eu, como sou maioral aqui, Wagner, os meus frutos eram muitos, Wagner. Aí eu subia com os meus frutos aqui, ó. Só que depois ia vir você, Wagner. Aí você não quis trabalhar, cara, só quer saber de pegar a Antonella no braço. Aí o Wagner subia aqui com 2 pessoas. Aí a igreja aplaudia assim, Wagner. Wagner. Para dar uma força, alguém que gosta muito de você. Opa, cara, Deus te abençoe no louvor. Entendeu como é que é? Ficou nítido, não ficou? Jesus podia fazer isso. Ele podia falar assim, vale para quem trabalhar mais. A partir de hoje, quem são os maiorais aqui no grupo dos 12, o destaque dos 12 vai ser quem trabalha mais. E eu vou começar a contabilizar. Quem aqui lavou os pratos da nossa comida, quem começou a buscar a comida quando a gente estava longe das comidas. Vamos lá, agora vai valer. Está valendo a disputa. Jesus faz diferente, gente. Vocês entendem? Quantos que você conhece com essa essência aí? Vamos lá. Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Por favor, mas entre vocês não será assim. Ou seja, igreja não é lugar de governo como o governo do mundo. Igreja não tem CEO. É uma coisa que a gente tem que mostrar para o pessoal, porque a gente está cheio de pastores, ensinando pastores a fazer a organização dar certo. Só que nós não somos CEO. Por favor, não tem. Gente, cada dia que surge uma linguagem a mais, eu penso assim, meu Deus, complica o complicado.
complica o que já não está bom, o que já nem se explica mais, o que nem se tem significado mais. Eles vão lá e pioram a definição, chamando um, outro, e daqui a pouco, escuta o que eu estou te falando, se não procura, porque deve ter. Pastor que fala, eu sou o CEO dessa igreja. Pelo contrário, ele está falando, nós vamos contrariar tudo que o mundo põe como. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Fala sério, gente. Quem quer carregar essa essência? Hein? Amém. Quantos você conhece que carrega isso? Quantos pastores que falam assim, olha, eu estou onde eu estou por causa de pessoas, não por causa de mim. Gente, eu não acredito nem com uma profecia que fale que o meu nome tem que ser grande. Sabe, tudo que foca na pessoa, da pessoa, em mim, em você, que te engrandece, que te projeta. E vamos lá, a pregação não é sobre mim, não. É sobre humildade. Então, por favor, antes de você pensar em mim, pense em você. Porque, vamos lá, é muito melhor ter os pés lavados do que lavar pé. É muito melhor estar sentado numa cadeira do que prostrado no chão, tendo o seu corpo molhado pela água do pé de alguém. Então, por favor, ninguém prefere o chão. Ninguém prefere o chão. Imagina que era uma bacia. Imagina que eles andavam a pé. Imagina como é que era a cor do 9º discípulo. Como é que estava a cor da água, Anselmo? Dava para beber depois disso? Estava agradável isso? Fiquem tranquilos, irmãos. Já vou logo tranquilizar vocês que depois do culto eu não vou chamar a liderança e vou lavar o pé de ninguém. Ai, o Julinho está falando, poxa, logo hoje, cara, meia furada, que papo é esse aí? Já ouvi vários pastores que estão lavando o pé dos outros aí. Gente, tem muita gente lavando o pé, cara. O problema é que o assunto não é sobre os pés. O problema é que o assunto é se tornar o servo de alguém. É fazer alguém ficar superior a si. Vamos ser sinceros. Isso não é uma palavra minha, gente. Não fui eu que inventei isso na minha cabeça. Agora essa é a essência cristã que o Jefferson carrega. Não. Filipenses 2:3. Por favor. Filipenses 2:3 é o seu estado de espírito. Seu cristianismo cabe nisso aqui. Não faça nada por interesse pessoal. Faça o quê por interesse pessoal? Nada. Está muito nítido. Claro, não tem que explicar. Não tem grego, hebraico, aramaico. Nem dá para falar que no inglês, King James, não tem nada. Nada é nada, Anselmo. Não tem nada que você possa, que a Bíblia te dá. Ele está falando, cara, esquece você. Ou por vaidade, ou vaidade. Meu irmão, quantos projetos vaidosos que nós temos aí. A pessoa começa... Todo mundo tem um passado humilde. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Com todo respeito, Thales Roberto, um cantor, ele veio a público, se arrependeu de todo o contexto. Mas um dia, ele era uma pessoa drogada que precisava de ajuda. Depois ele era acima da média de qualquer cantor cristão. Um dia, vem alguém lá, eu lembro do dia que o Brunão Morada, ele estava lá na Alcance Curitiba, e ele falou assim, cara, me impressionou ver o Israel, filho do pastor Luciano Subirá, enrolando os cabos com o maior amor, carinho. Os cabos, ele preparou tudo para a gente ministrar aquele garoto. Gente, por que tanto assusta a gente essa ideia do lavar o pé do outro? Por que isso é tão exuberante? Por quê? Ele diz, não faz nada por interesse pessoal ou vaidade. Tipo, não tem a ver com você. Se tem a ver com você, pare. Se tem a ver comigo, pare. É isso. Ministério, Jefferson, é por você, por sua família, por causa de você, por qualquer outro motivo, dinheiro, poder, sei lá, carência.
Tem pastor que é carente. Ele está falando, pare. É simples assim. Freia, não tem a ver com você, não tem a ver com ninguém. Se tem a ver, desaprove. Aí vamos lá, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si. 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quem pode dizer assim, cara, não é por autocomiseração, não é por uma ideia pequena de si, mas é falar assim, cara, por causa do vazio que eu me encontro, da forma como eu me esvaziei, para mim o fulano é maior do que eu falo, é menor do que eu. Ó. Pela forma como eu me distanciei de mim, eu posso dizer que fulano é muito maior do que eu estou para ele. Ô gente, na boa mesmo, eu conto nos dedos. Eu estava vendo, teve uma pessoa, um conhecido, que ele reformou um local para a igreja dele estar. Perto da hora, eu estava comentando muito com o Selma, com a pastora, perto da hora que a gente fez isso tudo aqui. Aí foi sinistro, porque no dia da inauguração, a igreja dele fez um corredor para aplaudir ele. Na chegada do culto. Falei, gente, no aniversário da igreja, ninguém me deu nem um abraço. Falei, parabéns, pastor. Não, calma, gente. Não é sobre mim. Não é sobre ele. Todo mundo. Eles fizeram um jornalzinho, eu ri demais com o jornalzinho. Tem um homem que está fazendo algo que vai revolucionar a história de um lugar aí, o bairrozinho que ele está. Aí, falava de um homem. Eu pensei, mas gente, tem um monte de gente. Tem o dinheiro de um monte de gente, tem a presença de um monte de gente. Nunca, os stories dele nunca era ele, era sempre ele, um monte de gente trabalhando durante a semana. Eu ficava pensando, gente, eu tô querendo ir lá. Como é que ele conseguiu pedreiro durante a semana? Será que está pagando todo mundo? Mas esse aqui é o pastor fulano, Beltrano, Cicano. Falei, mas é sempre sobre alguém, gente. É sempre sobre um líder, é sempre sobre um maioral, é sempre sobre alguém. Só que falar isso te desperta uma coisa. Está falando assim, a partir de hoje eu vou acabar de pisar nesse pastor. Era isso que eu queria, pastor. Fala mais, que eu quero é te pisar. É isso. O problema, gente, é que todos nós somos chamados para considerar todos superiores. Não sou eu, não. Ah, então a partir de hoje, pastor, vou andar no seu carro, você tem que me levar, ó, meu Uber. Eu sou superior a você, meu Uber. Quero balinha quando eu estiver no banco de trás do teu carro. É mesmo, irmão? Mas você vai dar balinha para quem? O assunto não é esse. E é muito bom. Gente, a carinha de vocês vai ficando um veneninho correndo assim. Tem pastor grandão mesmo, eu conheço uns, eu conheço. Só que, qual é a tua profissão? Eu conheço um monte de arrogante da tua também. Eu conheço gente que não tem nada na vida, gente. Literalmente, só os dois dentes mesmo. Um para abrir lá, outro para doer. Mas o cara se sente, meu irmão, a arcada dentária mais reta da face da terra. O dente que se compara às vestes de Jesus glorificado. Você entende isso? Porque não tem a ver com o que todo mundo vê, gente. Tem a ver com uma pessoa se vê. E se ela se vê superior, Wagner... Cara, eu tenho um problema. Com quem você vai jogar bola, você fala assim, cara, joga? Nada. Aí o cara vai lá dar uma lambreta em alguém, dá um ovinho. Fala, não, de vez em quando eu arranho. Tu fica assim, cara, que falsa modéstia, cara. Palhaçada. Isso é deficiência, gente. Wagner, tu é eletricista? Wagner fala, não. Eu aperto umas tomadas. Sabe, é descompassado se eu virar para o Cadu e falar assim, cara, como você, não existe outro engenheiro. Destoou, gente. Tem nada a ver com ele. Agora, se eu viro e dentro da profissão dele o elogio, e aquilo cabe, e o Cadu com isso não se vê superior a ninguém, ele se equaliza. Ele recebe aquilo e fala, muito obrigado. Gente, eu não tenho problema que ninguém fale que a minha pregação abençoou sua vida. Eu tenho problema se você falar que como eu não vai existir ninguém mais. Outro melhor pregador não há, é o Jefferson. Aí eu vou começar a entender que tu está me projetando para um lugar que eu não posso ir. Eu não posso ir.
Eu não tenho honra nisso, não tem verdade. Isso é mentira, isso é doença. Se eu preciso disso, eu sou doente. Eu não estou saudável, se eu preciso que você me projete para... Mas você... Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa da nossa igreja, a pessoa mandou assim mesmo, para mim, o maior pregador do Brasil, pensei. A pessoa, é o Silas Malafaia. Falei, pisa, Jesus, pisa. Melhor a pedra cair sobre, né? Não é assim? Do que, não, eu caí sobre a pedra, então eu me jogo, Jesus. Então tá bom. Pô, nem para fazer um top 5 e me botar no segundo. Mentia. Primeiro, Silas. Segundo, pastor Jefferson. Terceiro, R.R. Soares. E ir embora. Brincadeira, gente. Você entende? Quem precisa disso não entendeu o seu lugar. Eu não preciso que você me dite aquilo que eu me vejo. Eu preciso que eu equalize corretamente a forma como eu me vejo. Senão, o que vai acontecer? Se você passar a se enxergar no outro, o outro pode te dar uma visão distorcida, porque o outro pode ser um poço de soberba, te apontando um apontamento soberbo, e você entrando nesse ato inflado da vida, e não sendo nada daquilo verdade. Eu tenho muito problema com aquilo que a gente tenta exaltar, sem que aquilo tenha exaltação. Por exemplo, eu preguei na igreja de um amigo meu, e esse cara, ele saía pregando pelas igrejas, gente. Toda hora uma agenda, toda hora uma oferta, entendeu? Aí ele virou para mim e ficou assim, e eu preguei na Assembleia de Deus, culto de libertação. Então eu fui, meu irmão, parecia o Marco Feliciano, da glória! Os irmãos, falei, que isso, gente? Presbiteriana, será que eu acertei a igreja? Com todo respeito, gente. Aí meu irmão, você pode ficar à vontade para glorificar o Senhor. E não tinha um glória. Amém! Aí o pessoal que foi comigo, amém. Falei, cara, entendi nada. O que aconteceu aqui? Aí os amigos ministraram lá, louvou, o amigo que foi, acabou o culto, acabou. Aí a gente se encontrou no Presunic, eu era auxiliar de padeiro e ele era promotor de uma marca lá que eu esqueci. Coisa de cabelo. Niele. Aí ele virou e falou assim, Jefferson, preciso falar contigo. A padaria era o primeiro setor quando você entrava da porta pelo depósito. Aí eu falei assim, depois a gente se fala, estava muito apertada a padaria e tal. E eu não associei uma coisa a outra, pensei que ele queria falar comigo. Realmente, depois da pregação ele não falou mais nada e tudo mais ficou por aí. Aí eu fui lá na área de venda, ajeitei a área de venda, aí ele, vem cá. Eu falei, fala, cara. Meu irmão, o que foi aquilo lá, cara? Aí, o quê? Aí ele, a pregação. Aí eu falei, foi ruim, cara? Aí ele, não? Rapaz, os crentes estão tudo falando, cara. Aí ele, meu irmão, teve gente que falou que o Glória ficou aqui, ó. Eu pensei, suspeitei desde o princípio, né? Poderia vomitar pelo menos, um Glória. Vai, pregador. Alguma coisa assim, né? Não estava nada motivado, gente. Aquela plateia, meu irmão, se eu fosse o coach, eu ia ser um coach deprimido ali, entendeu? Aí ele, cara, o que foi aquilo, meu irmão? Meu irmão, fala com o teu pastor. Vou te colocar na agenda de várias igrejas grandes, cara. Tudo que é igreja que eu já preguei, eu vou te levar, tu vai fazer agenda. Só pede teu pastor, não sei o quê. Meu irmão, acabou a amizade. Sério. Comecei dali a ficar meio distante. Depois aconteceu o golpe final, que é onde eu vou convidar ele para pregar, ele me manda a mulher dele me ligar, num domingo, 4 e pouca da tarde, para dizer assim, ele não vai, a esposa. Sem me explicar nada. É óbvio, gente, ele pregava no ministério para sentar. Aí depois daquilo, aí depois ele, poxa, cara, que isso, a gente não era para ter se afastado. E aí, quando vai me convidar para ir aí? Não é sobre a gente. Não é sobre a gente. Gente,
é horrível eu pensar que eu faço parte de tudo isso. Eu sinto vergonha. E com todo respeito, eu não tenho como falar, eu desprezo tudo isso. Eu desprezo. Anselmo, eu não consigo levar isso a sério. Aí um dia, um rapaz estava, não sei se o Anselmo vai lembrar, ajudou, nós tínhamos um time de futebol, gente. Poxa, isso era uma coisa tão legal, né, Anselmo? Anselmo, talvez aí, Anselmo, juntar aí alguém que gosta. Cara, o projeto dava certo, cara. A gente hoje fica sabendo de coisas, de pessoas que frequentaram o projeto, cara. Tu fica assim, meu Deus do céu, se o negócio tivesse sido... Né? Ele entende o que eu estou tentando falar. Enfim, o rapaz passou lá no projeto, estava lá, daqui a pouco, meu irmão, o cara estava pastor, converteu, voltou para a igreja, não sei o quê, dá uma força. Aí me jogou uma foto de uma mulher, apóstola fulana da grama, ela com a mão assim, ó, dá uma força. Gente, o homem que se projeta, ele tem problema. Entenda, por favor, a pessoa que ela tem ela tem muito a necessidade de levar a imagem dela. Por que essa pessoa não serve à igreja local dela? Por que a partir da igreja local dela, ela não cresça ali, cuidando de gente? E se o ministério dela tiver que expandir, que expanda a partir de vidas, e não de agenda. Poxa, mas teu pastor lá não chama ninguém. Gente, isso não é. Teve um pessoal daqui que é pregador, que da rua, aqui, que já falou isso para algumas pessoas aqui da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é para mim uma crítica, não. Isso é um elogio. Teve um que queria pregar aqui na igreja, foi pregado numa igreja que era do lado da minha casa. Eu fiquei pensando, falei assim, gente, é por isso. Eu vou tirar você e sua família e vou te colocar para ouvir alguém cheio de si, que tem necessidade de mostrar conhecimento. Isso aqui dá trabalho fazer. Falar, não. Tem muita gente aqui que fala muito bem. Se tu quer ouvir alguém melhor do que eu, a gente bota alguém daqui. Agora, para trazer alguém aqui que fica enchendo a paciência da gente com um monte de coisa. Igual estava no pecado, contei no grupo pequeno, estava no pecado. Encontra o cara dentro do ônibus, ele vira e fala assim, pastor, os presbíteros estão tudo irritados lá na igreja. Falei, assim, com essa boquinha, igreja. Aí eu falei assim, tu converteu? Não, primeiro, em vez dele falar do abandono do pecado, ele falou dos presbíteros que estavam perseguindo o ministério dele, que estava bradando na terra. Aí ele falou assim, do nada, ele, pastor, agora eu estou com agenda, gente. Eu falei, eu também, mas minhas agendas era agenda, papel. Estou com agenda, entendeu? O senhor já ouviu falar das 7 unções de Davi? Não. Não. E, gente, eu sinto uma vergonha, literalmente eu não consigo levar isso a sério. Você quer me apresentar um amigo que é nesse estereótipo, com a ideia de trazer ele para pregar aqui? Não apresenta. Porque você vai ver o outro Jefferson. Em que sentido? Eu não consigo, gente, comungar com isso. Eu não consigo. É de mim. Se a pessoa começa, 7 unção, quando eu passo o paletó, cai o demônio. Eu falo, tá bom. Agora, se o cara vira e fala assim, minha vida foi mudada, transformada. Cara, eu não era ninguém. Opa, vamos ouvi-lo. Eu amo Jesus, eu entro no meu quarto e eu falo com ele. Pastor, eu amo tanto Jesus. Eu tenho servido a igreja de Jesus. Não só daqui, né? Porque falar isso também é bonitinho e é fácil. É outra coisa. Nós precisamos parar de respeitar, gente. Parar de engrandecer. Parar de projetar pessoas que têm problema com a sua imagem. Tem muitos líderes cristãos que estão inflados por causa da igreja. Não é de hoje que igrejas têm se unido para ungir o pastor a alguma coisa. Levanta ele apóstolo, faz isso, aquilo. Gente, por favor, tem muita unção que não é verdade, não é real, não é viva, não está no dia a dia da igreja. Por que eu vou pegar? Vamos supor, o Wagner começa a cuidar de gente aqui. Sem o título, todo mundo começa a olhar, gente, a paixão do Wagner em cuidar. Eu viro e chamo o Wagner aqui e falo, gente, a igreja decidiu que o Wagner agora vai a pastor. Você vai falar assim, isso aí. Agora tem gente, eu chamo o Wagner, mesmo exemplo. Wagner, você foi se aconselhar com o Wagner, vai falar assim, irmão, estou com tempo não, desculpa aí. Procura teu líder.
Alguém chamou Wagner, estou precisando de um conselho. O Wagner despreza. Aí eu chamo o Wagner aqui, você mesmo vai falar assim, hã? Cuida de quem? Entendi não. Então preste atenção. Tem muita unção que não se comprova no dia a dia. Jesus falou, sou Senhor, sou Mestre. E eu sou. Vocês me chamam porque eu sou. Você me nomeia porque eu faço. Eu não ensino. Eu não tenho governo sobre a vida de vocês. Então preste atenção. Não ajude, gente. Não ajude a projetar. Não ajude coisas que só infla o ego. A gente tem que cuidar disso. Porque o nosso coração, ele leva a gente a acreditar numa grandeza que nós não possuímos. Leva a gente a pensar de uma coisa que a gente não está. E isso é o inimigo da mudança. Você tem que entender isso. Porque se Deus jogar a imagem dele, e você fala assim, Deus, eu já projetei algo muito diferente. E Deus começar a falar, mas eu estou tentando te mostrar que você não é primeiro para te mostrar quem você é em mim. Você fala, mas eu não me vejo assim. Você já teve essa? Eu já tive essa. De aconselhar uma pessoa e literalmente falar assim, olha, você está assim. Só que eu não fui debaixo de achismo, eu falei, eu tive um discernimento com você. A pessoa falou assim, pode falar, pastor. E eu cometi o erro da minha vida, que é onde fechou a porta totalmente. Vocês já me ouvem falar que eu não faço discipulado para o WhatsApp. Não adianta, irmão, não adianta. Você pode estar desesperado, eu não vou acreditar no teu desespero. Porque se o teu desespero é por mensagem, não vai rolar. O mesmo celular que está na tua mão, escrevendo ou gravando áudio, é o mesmo que a gente pode apertar um negócio. Tem uma foto assim de telefone, dá para ligar através daquilo ali. Não caio nessa. Aí a pessoa falou assim, pode falar, pastor. Eu falei, ó, é isso, isso, isso. A pessoa falou assim, não vejo assim. Não vejo assim. Botei só assim, ó, tudo bem. E a pessoa passou a argumentar, eu falei, tudo bem. E a pessoa argumentou, eu falei assim, tá, tudo bem. Qualquer coisa estarei aqui. E a pessoa continuou falando, e eu só fui lendo. A partir dali eu não respeito mais. Ah, mas pastor, você é Deus? Não, não, irmão, é discernimento. É que você talvez nunca foi cuidado por um pastor, não sabe o que é um pastoreio, não sabe a responsabilidade que Deus tem de respaldar um pastor. Eu vou atrás de alguém que está perdido, que nunca se achou, que não sabe quem é, explico para a pessoa aquilo que poderia estar livrando ela das ridicularidades que a pessoa tem entrado hoje. Está numa vida vazia, o tempo todo tentando provar que está resolvido, que eu não me vejo assim. Tá, tudo bem. Nem Deus lida com o soberbo, é eu que não vou lidar. Nós lemos em Tiago, para a gente terminar, nós lemos em Tiago 4, nós não terminamos a mensagem, terminou hoje. Tiago 4, Duda, a gente vai ler 1 Pedro 5, mas em Tiago 4, Tiago ele fala exatamente algo parecido, que Deus dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5, vê se é 5:5, Duda, por favor. Isso. Peço, igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. O argumento de Pedro, gente, vê se a frase, Anselmo, de Tiago, Pedro ele vira e fala assim, sabe por que vocês devem ser humildes uns com os outros? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É a mesma frase. A gente quer ser resistido, quer ser atrapalhado, quer ser travado na vida, por favor, se projete. Soberba é essa coisa, esse ato inflado, para uma imagem que você projetou, mas que não é real. Não é real. É ilusória. Você está acreditando em algo que você construiu, mas não é verdade. Cara, eu sou muito para esse povo. Meu Deus do céu. Que Deus nos ajude a nos ver. Que Deus nos ajude a nos ver. A gente deveria pensar o contrário. Esse povo é muito para mim. Pense que o outro é superior. Fala para mim, quantas pessoas? Tira os pastores, esquece os pastores. Eu quero que você pense agora. Você é esse tipo de pessoa? Quantas pessoas você conhece que são assim?
Quantas vezes eu não vi alguém fazer algo por alguém, gente? Teve uma vez que eu recebi uma pessoa assim, discipulado. A pessoa fez algo por alguém e falou assim, eu não estou fazendo nem para mim. A pessoa estava cobrando. Fulano não fez por mim, mas eu não estou fazendo nem por mim, fiz por ele. O problema é seu, acabou de praticar um mandamento. É exatamente esse o mandamento. Jesus não foi para a cruz por causa dele. Jesus não foi para a cruz porque ali era o que ele merecia. Você leu comigo Filipenses 2, 3 e 4. O 5 começa a falar assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Aí ele começa a falar qual é o sentimento de Jesus. Sabe qual é? A gente vai quando a gente conseguir chegar no final dessa mensagem, a gente vai entender que quem faz isso, Deus ele pode fazer isso. Quem faz isso, Deus ele faz isso. Subiu por iniciativa própria, Deus joga para o chão. Foi para o chão por iniciativa própria, Deus joga para o alto. Quando você vê um indivíduo que você fala assim, cara, Deus é com ele, saiba, essa pessoa ela desceu muito, ela desceu o suficiente, ela foi aonde precisava ir. E Jesus, meu irmão, ele foi até além. Quando ele estava como homem, que é o que Deus queria, ele aceitou a condição de morrer como um homem horrível. E depois foi parar no inferno por isso. Você tem noção de Deus falando assim, a minha missão sobre o meu filho é fazê-lo desprezível a ponto de ir para o inferno? Quem quer um negócio desse aqui para o seu próprio filho? Gente, o Davi mexeu a mão para coçar a testa e eu pensei, opa! Na quinta já teve a Gabi falando, inferno? Hein? Faz isso, ó. Vai embora. Desce, gente, por iniciativa própria. Fala, não, quero nada. Ih, pelo amor de Deus, nada me infla. Deixa Deus levar onde eu tenho que ir. Porque no posto que Ele me colocar, Ele vai me sustentar. E meu coração não vai se perder. Gente, não se perde. Por favor, me entenda. Dinheiro faz a pessoa se perder. Não se perde. Poder dá poder que você vai ver quem é. Não faça isso. Deus tem todo o poder e não se perde. Jesus teve todo o poder e não se perdeu. Jesus, para Ele, todo joelho se dobra. Ó, o Senhor que aqui não quis ser o Senhor, mas quis ser o servo, agora todo joelho se dobra para Ele e Ele não se perde. Ele estava como homem. Satanás ofereceu para Ele todo o poder. Se Ele tem dentro de si essa ganância, Ele trocaria. Isso é que eu quero te mostrar. Que aquilo que se externa é o que está dentro porque você está alimentando. Mas se você fizer essa natureza morrer, você vai estar pronto, gente. Pastor, todo mundo aqui então vai ser endinheirado se ficar humilde. Não. Mas se alguns de nós chegarem a ter o suficiente até para partilhar, que é o princípio bíblico, ter o suficiente para repartir, você não vai repartir falando assim, cadê o miserável que vai beber da minha riqueza? Tu vai dar falando assim, se eu pudesse, eu daria tudo que eu tenho para essa pessoa. Eu queria que essa pessoa tivesse tudo que eu tenho. Você não vai olhar e falar assim, coitado, não estudou? Pss. Como que Deus não abençoaria alguém como eu? Você ia olhar e falar assim, cara, o que eu posso proporcionar para os outros? É diferente. Jesus olhou e falou assim, o que eu posso tirar de mim? Entendeu? O que eu posso tirar de mim? Essa é a essência cristã. Dá. Se ofertar. E não dá coisas. É se dar.